15 de setembro de 1944, 14 horas e 32 minutos. Sobre o céu nublado de Munique, na Alemanha. O caça P-51 Mustang de Eduardo Ramos treme violentamente. O motor cospe fumaça preta. Pelo menos 47 buracos de calibre 20 mm perfuram a fuselagem. O tanque de combustível vaza. O canopy está rachado. Ele já derrubou 12 Messerschmitts Bf-109 nesta missão. 12 aviões inimigos em chamas no chão a menos de 20 minutos de voo. Mas o combustível acaba em 3 minutos. O solo inimigo está a 300 quilômetros do aliado mais próximo. Ele precisa pousar ou morrer. Tudo começou 2 anos antes, em uma base poeirenta no Texas. Eduardo Ramos tinha 24 anos. Filho de imigrantes portugueses, crescido em São Paulo. Trabalhou como mecânico de aviões civis antes da guerra. Alto, magro, com mãos calejadas que pareciam saber consertar qualquer coisa. Ele se alistou na Força Aérea Brasileira em 1941, quando o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados. Treinamento duro em Natal, depois nos Estados Unidos. Voava um AT-6 Texan pela primeira vez e já acertava alvos no solo como se fosse instinto. Eduardo não era o tipo que falava muito. Seus companheiros o chamavam de o quieto, mas no ar ele era diferente. Em seu primeiro exercício de combate simulado, desceu baixo demais. Quase colidiu com um morro. O instrutor gritou pelo rádio: "Suba, Ramos, você vai se matar." Ele subiu e acertou o alvo. "Esse garoto tem gelo nas veias", disse o oficial depois. Eduardo só assentiu. Ele veio de uma família simples, pai ferreiro, mãe costureira. A guerra era uma saída, uma chance de pilotar de verdade. Em março de 1943, ele foi transferido para a Esquadrilha Sampaio, parte da Força Aérea Brasileira na Itália. Os brasileiros lutavam sob comando aliado contra os alemães, bases em Bari, no sul da península. Eduardo pilotava um P-40 Warhawk no início, missões de escolta para bombardeiros. O Mediterrâneo era um inferno de flaque antiaérea. Ele viu seu primeiro amigo cair em maio. Um tiro de 88 mm explodiu o caça de Luiz acima de Anzio. Pedaços de metal choveram no mar. Eduardo continuou a missão. Abateu um F-Bomb 190 que tentava interceptar. Seu primeiro kill, confirmado por testemunhas. Ele pousou em silêncio, bebeu um gole de café forte e foi para a próxima decolagem. Aos poucos, as missões se acumulavam. Eduardo aprendeu a ler o céu como um mapa. Sabia quando um Me-109 se escondia na cauda de um B-17. Em julho de 1943, durante a invasão da Sicília, ele enfrentou sua primeira dogfight grande. 4 alemães contra 3 brasileiros. O líder da esquadrilha foi atingido primeiro. Eduardo manobrou o P-40 em um loop apertado. Seu motor tossiu com o esforço. Ele viu o brilho das balas passando a centímetros da asa. Disparou. Acertou o estabilizador do inimigo. O Me-109 girou e caiu em espiral. 2 kills naquele dia. Ele voltou com um avião marcado por estilhaços. Os mecânicos contaram 23 perfurações. "Você é sortudo, Ramos", disse o sargento. Eduardo limpou o suor da testa. "Não é sorte, é cálculo." O inverno de 1943 trouxe mais caos. A linha Gotica, nos Apeninos, missões de ataque ao solo. Eduardo bombardeava trens alemães à noite. Uma vez, em dezembro, seu P-40 foi pego por holofotes. Flak explodiu ao redor. Ele desceu para 50 metros do chão. O trem descarrilou, mas um projétil rasgou o canope. Vidro cortou seu braço esquerdo, sangue no manche. Ele voou 200 quilômetros assim, com o braço enfaixado por um pedaço de camisa. Pousou na base com os dentes cerrados. O médico costurou 14 pontos. "Você já esteve perto da morte", disse o doutor. Eduardo deu de ombros. "Não perto o suficiente." Para 1944, ele já tinha 5 abates confirmados. Promovido a tenente. Transferido para o grupo de caças da 8ª Força Aérea na Inglaterra. Agora pilotava o P-51 Mustang. Mais rápido, mais alcance.
Missões profundas na Alemanha. Berlim, Hamburgo, Munique. Os alemães jogavam tudo contra eles. Eduardo voava como wingman de um asa-americano, o capitão Hale. "Fique colado em mim, Ramos", ordenava Hale pelo rádio. Eduardo obedecia. Mas quando o caos começava, ele se soltava. Em fevereiro, sobre a Ruhr, ele isolou um par de F-90s. Mergulhou a 600 km/h, disparou uma rajada curta. O primeiro explodiu no ar. O segundo tentou fugir. Eduardo o seguiu em um chase de 10 minutos. Acertou o motor. 8 abates no total agora. Hale o chamou de o brasileiro fantasma depois. A primavera trouxe as grandes ofensivas. Eduardo já havia voado 45 missões. Cada uma pior que a anterior. Em abril, durante um bombardeio em Essen, Flak pegou seu Mustang. O estabilizador direito se foi. Ele controlou o avião com o trim manual. Voou torto por 400 quilômetros. Pousou com o trem de pouso danificado. Os rapazes na base o viram descer. Aplaudiram. "Você é de ferro, Ramos." Ele sorriu pela primeira vez em meses, mas à noite, sozinho no barracão, ele limpava a pistola. Pensava na família no Brasil, cartas atrasadas, a guerra não perdoava fraqueza. Agora, em setembro, a pressão era máxima, os aliados avançavam. Berlim era o alvo principal. Eduardo liderava uma seção de 4 P-51s, missão de escolta para 200 B-17s. Decolagem às 8 da manhã de uma base em Suffolk. O briefing era claro: penetrar 800 quilômetros no coração da Alemanha. Proteger os bombardeiros a qualquer custo. Eduardo checou o punho 50 cal no nariz do Mustang. 800 balas. Tanque cheio. Ele apertou o cinto. "Vamos voltar inteiros", disse ao seu wingman, o jovem sargento Pedro. O motor rugiu, asas tremendo no ar úmido. O voo de ida foi tenso, nuvens baixas, radares alemães piscando. Aos 200 quilômetros da fronteira, os primeiros Mi-109s apareceram. 17 no total. O líder inimigo era bom. Manobras afiadas. Eduardo viu um B-17 explodir à sua esquerda. Laranja e preto no céu. "Bandites, às 3 horas!" gritou pelo rádio. Ele virou o Mustang em um banque íngreme. O G-Força pressionou o peito. Disparou. O primeiro Mi-109 se desintegrou. Um kill rápido. Mas os outros se espalharam. Dogfight puro. Eduardo girou, subiu, mergulhou. Seu wingman Pedro gritou: "Estou atingido!" Eduardo cobriu ele. Abateu outro. 2 agora. A formação de bombardeiros seguia. Flak subia como chuva preta. Eduardo contava os inimigos caindo. 3, 4, 1. Mi-109 veio por trás. Balas traçantes cortaram o ar. O Mustang tremeu. Alarmes soaram. Motor ferido. Eduardo rolou para a esquerda. Virou. Encaixou o inimigo na mira. Rajada. 5. O caos aumentava. Pedro ejetou. Paraquedas branco contra o cinza. Eduardo xingou baixo. Continuou. 6, 7. Os B-17s soltavam bombas sobre Munique. Fumaça subia das fábricas. Os alemães contra-atacavam ferozes. 8, 9. Aos 14, 20, o tanque piscava vermelho. Eduardo isolou 3 Mi-109s. Mergulhou a 700 km/h. O ar uivava. Disparou no líder. 10. Os outros viraram. Ele os seguiu. Um erro. Balas acertaram a fuselagem. Vidro estilhaçou. 11. O último tentou um loop. Eduardo foi mais rápido. 12. Mas o Mustang sangrava combustível. Fumaça no cockpit. Ele virou para o oeste. Solo inimigo por baixo. 300 quilômetros até a linha aliada. 3 minutos de voo. O motor falhava. Ele apertou os controles. Pensou em São Paulo. No pai na forja. No mar calmo. Tinha que pousar, tinha que voltar. O Mustang de Eduardo cortava o céu cinzento a 500 quilômetros por hora. Fumaça preta saía do motor em golfadas. O altímetro marcava 4,0 metros. Abaixo, as florestas da Baviera se estendiam como um tapete escuro. Estradas sinuosas levavam a vilarejos alemães. Torres de igreja pontilhavam o horizonte. Ele apertava o manche com as 2 mãos. O avião listava para a direita.
O estabilizador danificado puxava como um peso morto. Combustível restante, 2 minutos e meio. O medidor piscava em vermelho. Ele ajustou a mistura. O motor tossiu, mas se estabilizou, por enquanto. Pelo rádio, vozes em inglês e português se misturavam no caos. Eagle líder para todos. Bandits claros sobre Munique. Formação segura. Mas Eduardo voava sozinho agora. Pedro fora o último wingman. Os outros 2 P-51s da seção estavam espalhados ou abatidos. Ele checou o retrovisor. Nada atrás, ainda. O canopi rachado deixava entrar rajadas de vento frio. Sangue seco no braço esquerdo, do corte antigo. Ele ignorou. Foco no horizonte, oeste. Linha aliada a 300 quilômetros. Bases em França, talvez. Mas o solo era território inimigo. Flak, caças-patrulha, artilharia antiaérea em cada cidade. Aos 14h35, o primeiro sinal de problema novo. Um bip agudo no painel. Pressão de óleo caindo. O motor vibrava mais forte. Eduardo inclinou o nariz para baixo. Ganhar velocidade. 550 km/h agora. O ar uivava contra a fuselagem furada. Ele contava os buracos mentalmente. Pelo menos 47. Calibre 20 mm. Cada um, uma morte evitada por pouco. O tanque principal vazava devagar. Gotas de combustível pingavam no assoalho do cockpit. Cheiro de gasolina misturado com óleo queimado. Ele desligou o booster de emergência. Economizar cada gota. De repente, pontos pretos no céu à frente. 2 FW-190s. Patrulha alemã subindo de uma base próxima. Eles o viram. O líder virou na direção dele. Eduardo xingou baixo. Não tinha munição para dogfight. As de 50 cal estavam secas após o último abate. Ele rolou para a esquerda. Mergulhou. O Mustang gemeu com o esforço. Os alemães o seguiram. Traçantes vermelhos cortaram o ar acima da asa. Ele subiu em um climb íngreme. G-força esmagando o corpo contra o assento. 6.000 metros. Oxigênio rarefeito. Cabeça latejando. Os FW-190s eram mais lentos no climb. Eduardo ganhou distância. Olhou para trás. Eles se separaram. Um para a cauda, outro para o lado. Ele nivelou. Motor falhando de novo. 1 minuto e meio de combustível. Ele viu um rio abaixo. Izar, talvez. Pontes explodindo de bombas recentes. Vilarejos em chamas. Os B-17s haviam feito o trabalho, mas agora era ele contra o céu hostil. O rádio chiava. Ramos, aqui é Hale. Onde você está? Responda! Eduardo apertou o botão. Voz rouca. Hale, sou eu. Danificado grave, voltando solo, 12 kills confirmados. De pausa. Bom trabalho, brasileiro. Segure firme. Rendezvous em 20 minutos. 20 minutos. Ele tinha um. Aos 14h38, o segundo FW se aproximou pelo flanco. Balas acertaram a cauda. O Mustang tremeu. Alarmes gritando. Pressão hidráulica zero. Flaps travados. Ele manobrou com os ailerons manuais. Suor escorria nos olhos. Limpou com a manga. O alemão disparou de novo. Eduardo rolou invertido. O mundo girou. Solo acima, céu abaixo por um segundo. Ele recuperou. O FW passou perto demais. Colisão quase. Eduardo puxou o manche. Subiu. O inimigo errou o tiro. Agora o líder veio por trás. Traçantes iluminaram o cockpit. Um buraco novo no ala esquerda. 50 buracos agora. Ele não podia lutar, só fugir. Mergulhou para 2.000 metros. Velocidade máxima, 650 km/h. O motor rugia em protesto. Fumaça cegava o para-brisa. Ele limpou com a mão enluvada. Vilarejos passavam como borrões. Torres de flak girando, projéteis explodindo ao redor. Preto e laranja no ar. Um estilhaço bateu na fuselagem, som de metal rasgando. Ele zigue-zagueou, evitou o pior. Os FW ficaram para trás, lentos na perseguição baixa. Eduardo subiu de novo. 3.000 metros. Combustível, 30 segundos. O tanque secou. Motor engasgando.
Aos 14h40 o silêncio veio. Propulsor parou, hélice parada. O Mustang planava agora, vento assobiando alto. Eduardo calculou. Velocidade de planeio, 250 km/h. Alcance restante, 50 km no máximo. Solo inimigo ainda. Campos, florestas, estradas. Ele procurou um campo aberto. Nada. Só colinas e árvores densas. O rádio chiava fraco. Bateria acabando. Hale, planeando. Em coordenadas 48 norte, 11 leste. Resposta fraca. Entendi. Equipes de resgate alertadas. Aguente. O avião descia devagar. 2.500 metros. Ele ajustou o trim. Manteve as asas niveladas. Mãos firmes no manche. Pensou nos abates. 12 Messerschmitts. Cada um uma vitória calculada. O primeiro em Anzio, loop apertado. O último sobre Munique, loop mais rápido. Mas agora, sem motor, era pura física. Gravidade ditando o ritmo, um vilarejo à frente, chaminés fumegando, pessoas nas ruas olhando para cima, alemães, ele viu uniformes, artilharia leve apontando, flak subiu, explosões próximas. O Mustang balançou, ele desceu mais, evitou o fogo. Aos 14h42, altitude 1,00 metros. Campos irregulares abaixo, o canopy embaçado de fumaça. Ele abriu um pouco, ar fresco entrou, olhos ardendo. O solo se aproximava, 500 metros, velocidade caindo para 200 km/h, sem trem de pouso total. Hidráulica morta, ele ia Bellyland, barriga no chão. Risco de incêndio alto, mas a alternativa era zero. Ele mirou um prado longo, árvores no fim, cerca de arame. O coração batia forte, mas controlado, respiração ritmada, como nos treinos. O impacto veio aos 14h44. Rodas tocando terra. Não. Barriga raspando grama. O Mustang deslizou. Poeira subiu. Metal gritando contra o solo. Ele freou com os spoilers manuais. O avião parou a 50 metros de uma cerca. Motor morto. Silêncio absoluto. Eduardo soltou o cinto. Saiu do cockpit devagar. Pernas fracas. Olhou ao redor, campo vazio. Distante, sirenes. Soldados alemães correndo. Ele pegou a pistola. Correu para a floresta. Sobreviveu. Por enquanto. Mas a guerra não acabava ali. Horas depois, contato com partisans locais, escondido em um celeiro. Rádio improvisado. Hale confirmou os 12 abates. Herói brasileiro. O Mustang ficou no campo, furado como um queijo. Símbolo de teimosia. Eduardo esperou o resgate. 2 dias na linha inimiga. Comida roubada. Noites frias. Ele pensou na família. Cartas que nunca enviou. A volta seria longa, mas ele voltara, com o avião ou sem. A decisão humana em chamas. Eduardo Ramos se agachou atrás de uma fileira de pinheiros grossos. O sol poente tingia o céu de laranja sobre a Baviera. Eram 16 horas do dia 15 de setembro de 1944. O Mustang jazia a 200 metros dali, no prado irregular. Fuselagem aberta como uma lata esmagada. Fumaça ainda subia do motor morto. Pelo menos 50 buracos agora, contados pelos buracos nas asas e no ventre. Ele ouvia vozes em alemão ao longe, botas pisando na terra úmida, patrulhas se aproximando do campo. Ele apertou a pistola Colt 1911 contra o peito, 6 balas no pente, mais 2 no coldre. Não era o suficiente para uma luta, mas para ganhar tempo, sim. O ar cheirava a resina e terra molhada. Folhas caíam devagar, como se o outono já soubesse do caos. Eduardo se moveu com cuidado. Pernas rígidas do impacto, o braço esquerdo latejava, o corte antigo reaberto pelo estresse. Ele seguiu uma trilha estreita para o norte. Floresta densa, musgo nos troncos. Distância para a linha aliada, uns 250 quilômetros ainda, mas resgate viria. Hale prometera. Partisans locais, talvez. Ele parou atrás de uma rocha. Olhou para trás. 3 soldados alemães circulavam o avião. Um oficial apontava para os buracos. Ein Brasilianer, disse um. Eles revistavam o cockpit. Eduardo esperou. Coração batendo firme, mas ritmado.
como nos dogfights. Às 17 horas, ele encontrou um riacho. Água gelada correndo sobre pedras lisas. Bebeu devagar. Lavou o rosto sujo de óleo e suor. O mapa na mente. Vilarejo a 2 quilômetros a leste. Evitar estradas. Ele seguiu o riacho rio acima. Som da água abafava os passos. Pensou nos abates. O primeiro, Me-109 em Anzio, motor explodindo em chamas. O último sobre Munique, o loop que salvou o dia. 12 no total. Cada um uma fração de segundo certa. Agora, sem asas, era pé no chão. Sobrevivência crua. O crepúsculo caiu rápido, floresta escura como breu. Ele achou uma clareira pequena. Sentou contra uma árvore. Mastigou uma barra de chocolate do kit de emergência. Enrolou o casaco ao redor dos ombros. Frio cortante. No escuro, memórias vinham. A base no Texas, voos iniciais. O instrutor gritando. Gelo nas veias. Ele sorriu fraco. Não era gelo, era foco. O tipo que via o inimigo antes de ser visto, como em julho de 43 na Sicília. 4 contra 3. Ele isolara um, calculado o ângulo. Rajada curta, vitória. Mas o silêncio quebrou às 20 horas. Passos. Vozes baixas, não alemãs. Italiano misturado com sotaque local. Partisãs. Eduardo ergueu a pistola. Luz de lanterna piscou. Americano? Aliado? A voz era rouca, de um homem magro, barba por fazer. Ele baixou a arma devagar. Brasileiro. Tenente Ramos. O homem, Carl, acenou. Vimos o avião cair. 12 quilos. Ouvi no rádio. Venha. Eram 5, armados com rifles velhos e granadas. Levavam ele para uma cabana nos Apeninos. Caminhada de 3 horas. Trilhas íngremes. Chuva fina começando. Na cabana, fogo baixo na lareira. Cheiro de pão e sopa. Uma mulher idosa serviu caldo quente. Eduardo comeu em silêncio. Carl explicou. Alemães controlam as estradas. Patrulhas a cada hora. Seu avião é notícia. Luftwaffe furiosa. Ele assentiu. O rádio improvisado chiava. Mensagem de Hale. Ramos, posição confirmada. Resgate em 48 horas. Equipe OSS na fronteira. OSS. Agentes aliados. Eduardo relaxou um pouco. Mas a tensão mudava. Agora era espera. Inimigo invisível. Noite funda. Ele dormiu pouco. Sonhos com o Mustang planando. Acordou com tiros distantes. Ataque alemão a um vilarejo próximo. Explosões ecoavam. Carl murmurou. Eles caçam traidores. De manhã, 16 de setembro, 6 horas, partiram. Grupo de 8 agora. Mulheres e homens carregando suprimentos. Floresta para as montanhas, neve fina no topo. Eduardo ajudava a carregar um rádio, pernas ardendo nas subidas. Pararam em uma ravina. Observaram uma coluna alemã abaixo. Tanques Mark IV roncando na estrada. Soldados com metralhadoras. Ele contou 20 veículos. Evitem, disse Carl. Contornaram por um passo estreito. Às 14 horas, problema. Um partizan tropeçou. Barulho. Patrulha inimiga ouviu. Tiros, balas ricocheteando nas rochas. Eduardo se jogou atrás de uma pedra, sacou a pistola, disparou 2 vezes. Um alemão caiu. Os outros correram. 2 partisãs feridos. Um baleado na perna. Eduardo rasgou a camisa para enfaixar, sangue quente nas mãos. Segure, disse ele. Voz calma, como no cockpit. O grupo se dividiu. Metade distraiu. Eduardo levou os feridos para uma caverna. Horas ali. Escuridão úmida. Água pingando. Ele vigiava a entrada, olhos fixos no breu. Noite de 16 para 17. Chuva forte. Rio inchado. Cruzaram um val perigoso. Água até a cintura. Corrente puxando. Eduardo segurou um partisano mais velho. Chegaram a uma fazenda abandonada. Telhado furado. Dormiram no feno. Ao amanhecer, 17 de setembro, 5 horas, sinal. Avião aliado sobrevoando baixo. Asas balançando. Mensagem, resgate hoje. Fronteira a 10 quilômetros. Ânimo subiu, mas tensão também. Alemães apertavam o cerco. Helicópteros no ar.
Focke-Wulf patrulhando. Às 10 horas, emboscada. Estrada estreita. 10 alemães com uma moto. Tiros cruzados. Eduardo rolou para uma vala. Disparou. Acertou o motorista da moto. Explosão pequena. Chamas. Karl gritou. Avante! Eles correram. Balas assobiando. Um partizan caiu morto. Sangue na terra. Eduardo cobriu a retaguarda. Últimas balas gastas, agora desarmado. Chegaram à borda da floresta. Campos abertos. Linha aliada visível. Trincheiras americanas a 2 quilômetros, mas fogo cruzado. Metralhadoras alemãs varrendo o terreno. Ele correu, coração martelando, pernas queimando, 500 metros, tiros perto, terra explodindo, 200 metros. Um soldado aliado acenou da trincheira. Aqui! Venha! Eduardo mergulhou, rolou para a vala, seguro, poeira no rosto, respiração pesada, olhou para trás. Partizãs cobrindo. 3 caíram. Karl acenou uma última vez. Eduardo assentiu. A guerra cobrava. No posto de comando, 17 de setembro, 12 horas. Base aliada na França. Haley o esperava. Aperto de mão firme. 12 abates. Avião furado como peneira. Você é lenda, Ramos. Relatórios confirmados. Testemunhas nos B-17s. Fotos do Mustang tiradas por reconhecimento. Buracos exatos. 52. Eduardo bebeu café. Olhos cansados. Só fiz o trabalho. Mas dentro, o peso. Amigos perdidos, Pedro no paraquedas, partizãs mortos. A volta era real, mas marcada. Dias depois, medalhas, Cruz de Guerra Francesa, elogio do comando brasileiro, jornais no Rio, herói de Munique. Ele leu em voz alta para si, pensou no pai, na forja em São Paulo, a decisão humana, em chamas ou no chão, sempre calculada. A guerra revelava isso. Coragem não era grito, era o passo seguinte, inevitável. Eduardo Ramos pisou no solo brasileiro em novembro de 1944. Porto de Santos, cheiro de sal e café no ar. 2 meses após o pouso forçado na Baviera. O navio atracou devagar, ondas batendo no casco. Ele desceu a rampa com uma mochila leve, uniforme amarrotado, braço esquerdo ainda enfaixado. Olhos fixos no horizonte. São Paulo esperava a 80 quilômetros, mas o peso da Europa ainda grudava na pele. 12 abates, 52 buracos no Mustang, amigos perdidos, partizãs que não voltaram. A guerra seguia sem ele, mas as marcas ficavam. Na estação de trem, o vapor subia das locomotivas. Eduardo comprou uma passagem de 3ª classe, sentou perto da janela. O trem chacoalhava pela serra. Campos verdes passavam, fazendas simples, gado pastando. Ele pensou no pai, na forja barulhenta do Brás, cartas trocadas durante a guerra. Volte logo, filho. A família precisa de você. Ele apertou o punho, a mão calejada do manche. Agora, sem asas, era hora de recalcular. Chegou a casa ao entardecer. Rua estreita, sobrados velhos. A mãe o viu primeiro. Correu para o portão. Abraço apertado, lágrimas quentes no ombro dele. Meu menino. O pai veio devagar, ferreiro de 60 anos, costas curvadas pelo trabalho. Aperto de mão forte. Bem-vindo, Eduardo. Jantar simples. Feijão, arroz, carne seca, conversa baixa. Ele contou o essencial. O Mustang planando, os FW-190 na cauda, o Bellyland no prado. Não mencionou os partisans mortos, nem o sono agitado nas cabanas. A família ouvia em silêncio, olhos arregalados. O Brasil celebrava os heróis da FEB, mas ali era só alívio cru. Dias viraram semanas. Eduardo voltou à rotina. Ajudou na forja, martelava ferro quente. O som ecoava como tiros de 50 cal. Noite, lia jornais. A guerra avançava. Aliados em Berlim. Hitler encurralado. Seus abates viraram notícia. O piloto fantasma brasileiro. Fotos do Mustang destruído publicadas na Life. Buracos como estrelas furadas. Ele guardou um recorte. Colou na parede do quarto. Mas o sono não vinha fácil. Acordava suando. Sonhos com o cânope rachado. Vento gelado no rosto. O motor parando.
Ele se levantava, bebia água, olhava o céu pela janela, estrelas claras sobre São Paulo. Em dezembro, o comando o chamou. Base em Guaratinguetá. Promoção a capitão. Medalha do Mérito Militar. Cerimônia simples. Uniformes engomados. O general apertou sua mão. Você salvou a formação. 12 Messerschmitts. O Mustang voltou furado, mas você voltou inteiro. Eduardo assentiu. Obrigado, senhor. No pátio, companheiros da esquadrilha Sampaio, rostos familiares, Luiz que sobrevivera a Anzio. Abraços, cerveja no quartel. Lembra da Sicília? Você nos tirou de lá. Ele riu baixo, memórias afiadas, o lupe apertado, o estabilizador inimigo se desfazendo. Mas o riso parava no peito. Pedro, o wingman capturado. Notícia veio depois, preso em um stalag, sobrevivendo. A guerra acabou em maio de 1945. Berlim caiu. Eduardo ouviu no rádio. Vozes em português. Vitória dos aliados. Ele estava em casa, sentado na varanda, charuto na mão. Fumaça subindo devagar. Pensou em Hale, o asa-americano. Bom trabalho, brasileiro. Cartas trocadas. Hale prometia visita pós-guerra, mas o mundo mudava. Eduardo recusou missões de paz. Queria chão firme. Voltou à aviação civil, mecânico em Viracopos. Consertava Douglas DC-3. Mãos nas turbinas, olhos nos painéis. Você pilotou Mustangs, diziam os novatos. Ele dava de ombros. Só voei. Agora conserto. Anos passaram, 1950. Eduardo casou. Mulher chamada Maria, filha de vizinhos. Casamento na igreja do bairro. Festa com samba e feijoada. Um filho veio em 51. Chamou de Luiz, pelo amigo perdido. Ele ensinou o menino a consertar bicicletas. Mãos calejadas guiando as pequenas. Noites contava histórias, não da guerra, de voos no Texas. O céu é grande, mas calculado. O menino ouvia olhos brilhando. Eduardo olhava o horizonte. A família cresceu. Casa maior no Ipiranga. Trabalho estável. Mas as marcas ficavam. Braço esquerdo doía em dias frios. Cicatriz do vidro em Anzio. Em 1960, reencontro. Hale veio ao Brasil. Turnê de veteranos. Aeroporto de Congonhas. Aperto de mão. Você envelheceu bem, Ramos. Cabelos grisalhos agora. Bebidas em um bar. Tu falaram do Mustang. Eles o rebocaram. Museu em Washington, 52 buracos. Eduardo assentiu. Meu avião, Hale riu. Seu? Nosso. Memórias fluíram. Munique, os 12 abates, o planeio silencioso. Você decidiu viver, disse Hale. Eduardo bebeu devagar. Decisão simples. Aposentadoria em 1970, 60 anos. Casa no litoral. Guarujá, ondas batendo na praia. Ele pescava ao amanhecer, vara na mão. Mar calmo como o Mediterrâneo em dias bons. O neto veio visitar, 10 anos. Vovô, conta da guerra. Eduardo sentou na areia, voz calma. Era um céu cheio de fumaça. Eu voava abaixo, via o inimigo virar. Disparava, acertava, 12 vezes. O menino perguntava, dói? Ele tocou o braço. Só um pouco, mas a coragem não dói. Ela puxa você adiante. Em 1980, documentário. Equipe americana veio. Filmagens no quintal. Eduardo no centro. Luzes quentes. Fale do pouso. Ele descreveu. O impacto. Poeira subindo. Corrida para a floresta. Partisãs no escuro. Eles me salvaram. Eu os cobri. O filme saiu. O piloto brasileiro virou lenda quieta. Jornais republicaram. Herói de 12 abates. Ele assistiu na TV. Imagens granuladas do Mustang. Buracos exatos. Sorriu fraco. Ainda voa na memória. Os anos finais foram tranquilos. 1990. Doenças vieram devagar. Coração fraco do G-Força antigo. Maria ao lado. Filhos visitando. Em 1995, 75 anos. Hospital em Santos. Quarto simples. Janela para o mar. Ele chamou o filho. Diga à família, fiz o que pude. Voz rouca, mas firme. Morreu em 14 de setembro, um dia antes do aniversário da missão. Enterro modesto.
Cemitério do Brás, chuva fina. Companheiros da FAB presentes, salvas de tiro, bandeira brasileira. A história de Eduardo Ramos revela o cerne da guerra. Não os gritos ou as medalhas, mas as decisões frias. No ar, no chão, na vida depois. Coragem é o cálculo que te leva para casa, furado ou inteiro, inevitável como o próximo amanhecer.